Boa noite, pessoal. Vou começar nossa aula de instrumentos e medidas elétricas. Professor Lindor Mar de Castro Neto. Hoje é dia 6 de 5 de 2020. Vamos lá. Então, de acordo, qual que é o objetivo nosso principal hoje? A gente analisar a potência direta e a potência indireta. Aí, mais para frente, você vai conseguir definir o que é uma potência direta, o que é uma potência indireta. Mas antes, só para a gente lembrar daqueles parâmetros que a gente usou na aula passada, ó, a lâmpada, ó, potência de 100 watts, tensão aplicada na lâmpada 220, vai aparecer uma corrente de 0,45 amperes. Esses valores são valores calculados, 0,45 amperes são calculados. Ó. É o 100, a potência, e dividido por 220, dá 0,45 amperes. A tensão também, se você usar a fórmula P igual a V vezes I, você pode calcular a tensão, que é P dividido por I, dá aproximadamente 220. Você pode calcular também a potência através da multiplicação da tensão e da corrente. 220 vezes 0,4545 amperes, dá aproximadamente 100 watts. Só para a gente lembrar, para a gente ter uma referência de parâmetros para a aula de hoje. Que o objetivo nosso é verificar como que mede potência da forma direta e da forma indireta e comparar as duas. Então, ó, só para a gente lembrar, ó, circuito equivalente, tensão, ó, sai da fase, entra no perímetro, sai do perímetro, vai para a lâmpada, sai da lâmpada e volta para a fonte. E o voltímetro em paralelo com a lâmpada. Aí, ó, a tensão medida está dando 220 e a corrente medida está dando 0,45 amperes. Então, para a gente começar a diferenciar o valor calculado e o valor medido. Ó, o valor calculado 220, os parâmetros 220, 100 watts, 0,45 amperes. Então, a corrente calculada é 0,45 amperes. Qual o valor medido? Não deu 0,45, deu 0,45 amperes. Então, ó, se você fosse calcular a potência através daquela corrente ali, ó, que já foi calculada, daria aproximadamente 100 watts, 99,99 watts. Se você fosse calcular a potência pelos valores medidos, dá 220 vezes 0,45, dá aproximadamente 99 watts. Tá vendo que é normal, deu uma diferença entre o valor calculado e o valor medido. Esse valor medido que você está vendo aqui, ó, a medição indireta. Por que ela é indireta? Porque você não tem um equipamento que mede diretamente a potência. Você está pegando medidas de aparelhos iguais, assim, mas medindo grandezas diferentes. Você pega elas individualmente, tensão vezes corrente, e através da multiplicação você acha a potência. Então, essa é uma medida indireta. A medida indireta, você pega a tensão e multiplica pela corrente. Aí, ó, como que o aparelho, o voltímetro está ligado ao circuito. Todo voltímetro tem uma bobina de tensão, tem uma entrada, ó, você está vendo, e tem uma saída. Aí tem a carga ali que é a... Ó, você sai da fase e entra na lâmpada. Sai da outra fase e vai para a lâmpada. Se a lâmpada for 220, que eu estou pegando tensão de linha ali, ó, R, T, A e C, então dá 220. Se eu for ligar o voltímetro, eu tenho que ligar o voltímetro em paralelo. Então, um no positivo, outro no negativo. Um no positivo e outro no negativo. Eu estou te mostrando isso novamente. Que através, se você sabe como que mede tensão, corrente, depois fica fácil você ligar o watímetro. Que aí vai ser uma medição direta da potência. Então, ó, esse aqui é o voltímetro, tá ligado que em paralelo, um no positivo e outro negativo. O amperímetro é diferente porque tem uma bobina de quê? Se o voltímetro tem uma bobina de tensão, o amperímetro tem uma bobina de corrente. Ela também tem o quê? Uma entrada e uma saída.
sai da fase, entra na lâmpada. Sai da lâmpada e volta na fase. Só que aí, ó, você tem que lembrar o seguinte, ó. O circuito fechado, você não tem jeito de você ligar um perímetro. Você tem que fazer o que com o circuito primeiro? Abrir. Aí depois já abriu o circuito, aí sim, ó, você entra no aparelho, sai do aparelho e volta pro circuito. Você tá vendo a diferença do voltímetro? O amperinho está em série com o circuito, tá vendo? Você está vendo que ele está só de um lado, só está conectado na fase, não está conectado à outra fase. Então, ó, se você fosse resumir, bobina de tensão, voltímetro, você liga em paralelo. Bobina de corrente, amperímetro. Se você pegar os dois separadamente, de ter medições separadas, você tem que multiplicar os dois para dar uma potência indireta. Agora, se você tiver um batímetro é um aparelho que mede o que? Potência. Então, ó, se ele é uma multiplicação das duas, então o aparelho ele vai ter a bobina das duas grandezas. Ele tem uma bobina de tensão, tem uma entrada, uma saída, e tem uma bobina de corrente, também tem uma entrada e tem uma saída. Então, ó, utilizando o mesmo circuito que a gente utilizou para medir tensão e corrente, ó, a lâmpada vai ser ligada nas fases, ó, sai da fase, entra na lâmpada, sai da outra fase, volta para e vai para a lâmpada. A lâmpada está ligada, ainda continua ligada em 220. Ó, tá, se você for ligar o. Você sempre tem uma questão também que facilita demais você sempre ligar qualquer circuito. Você sempre deixa para você ligar as bobinas de tensões por último. O bobina de tensão é em paralelo, então você deixa sempre por último. Primeiro você liga as bobinas de corrente, para depois você ligar as bobinas de tensão. Ó, se ele tem uma bobina de corrente, o que você tem que fazer com o circuito? Tem que abrir. Então entra na bobina de corrente, sai da bobina de corrente e fecha o circuito de novo. Aí o que você faz com a bobina de tensão agora? Liga em paralelo, uma na fase R e outra na fase T, no A e no C. Tá vendo? Ó? Bobina de corrente continua sendo ligada em série, bobina de tensão continua sendo ligada em paralelo. Só que agora ele vai dar uma medida o quê? Direta. Ó, só para a gente deixar mais claro ainda, ó, agora a gente vai ligar os três aparelhos no mesmo circuito. Se você sabe ligar a tensão corrente, você liga a tensão corrente potência. Ó, o amperinho, só para a gente lembrar, o amperinho tem uma bobina de corrente, tem uma entrada e tem uma saída. O batímetro tem uma bobina de corrente também, tem uma entrada e tem uma saída. O voltímetro normal, ele tem uma entrada e tem uma saída. E o voltímetro do vatímetro também tem uma entrada e tem uma saída. Aí, ó, o que você vai ligar o circuito, ó, na fase A e fase C na lâmpada. Ó, para ligar o amperímetro, ó, o primeiro amperímetro, você tem que fazer o quê? Abrir o circuito, ó. Só que aí o vatímetro também não tem um amperímetro, também você tem que abrir o circuito para ligar a bobina. Você tem duas bobinas, você tem a bobina do amperímetro normal e a bobina de corrente do vatímetro. Ó, você entra na bobina de corrente e sai. Entra na bobina de corrente do vatímetro e sai também. Tá vendo? Ó? Sempre que é bobina de corrente, você tem que abrir o circuito, você tem que entrar e sair, entrar e sair. Agora a bobina de tensão, por que você deixa as bobinas de tensão por último? Porque agora é só se ligar em paralelo. Ó. Uma na fase, ó, bobina do voltímetro, uma na fase A e outra na fase o quê? C. Ó, e o batímetro também não tem a bobina de tensão? Então uma também é na fase A e também a outra na fase o quê? C. Faz diferença se você inverter e colocar C na A? Não. Beleza? Agora, ó, por exemplo, se você um jeito de você medir a potência e não precisar abrir o circuito, você teria que utilizar o alicate batímetro. Então ele tem que medir corrente através do alicate. Ó,
o alicate aqui, ó, a boca do alicate mede uma corrente e as pontas de prova mede o quê? Uma tensão. Aí, ó, você pode observar que é um alicate batímetro, aqui, ó, as grandezas que ele mede, ó, quilowatts, quiloVA, volt-ampere, volt-ampere reativo, mas se a gente está agora analisando watts, então aqui, ó, quilowatts, ó, quilowatt, então ele mede watts, então ele mede uma potência através do que? Da medição da corrente, através da boca do alicate e com as pontas de prova, ó, que mede tensão e que mede o que? Corrente, para dar o que? Uma potência. Continua na parte 2. Por favor, acessar.